Nesse tutorial será apresentado como editar vários registros no mesmo formulário. O que será implementado é o seguinte: por exemplo, estou listando as categorias e quero editar os preços de todos os eletros. Clico aqui em editar preço, vai retornar somente os eletros, produto 1, 2 e 3. Tenho também produto de limpeza 4 e 5, depois eu tenho a categoria 3, e retornou somente os produtos da categoria 3. Clico que eu quero editar o preço deste produto e o preço deste terceiro produto. O 6 não. Coloquei o 8 no final. Clico em editar, preço do produto alterado com sucesso, dos produtos, porque eu alterei de vários produtos, confirmar, realmente acrescentou o 8 no final. Desta forma eu consigo editar vários registros ao mesmo tempo. É isso que será implementado nesse tutorial. Para começar, você precisa ter um servidor PHP. Eu recomendo que você utilize o AMP Server, o editor Visual Studio Code que será utilizado nesse tutorial e o navegador Google Chrome. Com o AMP Server já startado, posso abrir o diretório do AMP Server, abri o diretório do AMP Server, em seguida o diretório padrão www, criei o diretório Selk para o tutorial. E preciso abrir agora esse diretório Selk no editor Visual Studio Code. Abro o editor. Com o editor aberto, simplesmente arrasto o diretório para abrir. Abri o diretório Selk. Primeira coisa, eu crio um arquivo. E este arquivo refere-se a um arquivo index.php. Coloco a estrutura básica do HTML. Primeiro eu coloquei que o arquivo é do tipo HTML, idioma do site português Brasil, vai ter caracteres especiais, o título Selk. Em seguida, body, o body está vazio. Estrutura básica, com o AMP Server startado, posso abrir. Coloco o localhost, em seguida acesso o diretório Selk, porque o arquivo index está dentro do diretório Selk. Ok. Localhost, em seguida diretório Selk, abriu o arquivo index. Porque eu não preciso colocar o arquivo index, ao acessar o diretório Selk, ele próprio pesquisa por um arquivo index, sendo o arquivo raiz. Somente tem o título Selk, que é o título que eu coloquei na parte superior. Então, o próximo passo é criar uma base de dados para salvar os registros. Então, abro novamente o localhost. Abrindo o localhost do AMP Server, venho no phpMyAdmin. phpMyAdmin é uma ferramenta para você gerenciar o banco de dados de forma gráfica. O usuário padrão é root. A senha em branco, banco de dados MySQL e executar. Primeiro eu preciso criar uma base de dados. Venho em base de dados, vai ser uma base de dados Selk, em seguida a collection, recomendado UTF-8 MB4 Unicode CI, UTF-8 em função dos caracteres especiais, MB4 para não ter a necessidade de converter para UTF-8, Unicode CI é o formato de pesquisa. Criar a base de dados, criei a base de dados, a primeira tabela vai ser categorias produtos, coloquei o nome da tabela, seleciono 10 colunas, não serão utilizadas todas as colunas, não tem problema. Primeira coluna refere-se ao ID, esta coluna ID é uma chave primária e também deve ser auto-incremento. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Em seguida tem o nome da categoria, sendo do tipo varchar, quantos caracteres? 220 caracteres. Isso aqui é o suficiente no momento, o nome da categoria. Seleciono InnoDB para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, caso seja necessário, guardar para criar a tabela, insiro algumas categorias, por exemplo, a categoria eletro, também acrescento a categoria limpeza e mais um registro, mais uma linha, sendo padaria e confeitaria. Essas categorias já é o suficiente para conseguir apresentar. Executar para inserir os 3 registros. Inserido com sucesso, 3 linhas, então são 3 registros, ok? São os 3 registros, preciso criar agora uma nova tabela. Retorno base de dados Selk, refere-se à tabela produtos. Coloquei o nome de produtos, seleciono 10 colunas, não serão utilizadas todas as colunas, não tem problema. A primeira coluna sendo a chave primária, ID, ela é primária, em seguida auto-incrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Nome do produto, coloco o nome, sendo um varchar 220, e também tenho
preço, não posso colocar cedilha, tio, acento, os caracteres especiais. Preço pode ser um double, então quando eu seleciono double, estou clicando em D, o valor é salvo, por exemplo, R$ 2,40. Você não salva R$ 2,40 ou R$ 1.000. Para pegar como exemplo, eu cito o valor. Ao invés de eu colocar R$ 1.497,26 eu não coloco a vírgula e não posso separar a milhar pelo ponto. A milhar não separa pelo ponto, eu separo o centavo do real pelo ponto. É desta forma que eu salvo o double no banco de dados. Ok? Então, esse double, eu não preciso colocar quantos caracteres vão ser salvos e crio agora uma chave estrangeira. Pego essa tabela como referência, porque vai ser utilizado o ID dessa tabela, e apago o S no final, coloco underline ID. É recomendado sempre colocar o nome da tabela no plural. E para indicar que é chave estrangeira, eu pego o nome da tabela, a última palavra eu coloco no singular e coloco underline ID, indicando que é uma chave estrangeira. Seleciono INODB, caso eu queira fazer o relacionamento de chave estrangeira com chave primária no banco de dados. Somente agora clico em guardar para inserir. Tabela de dados criada com sucesso. Venho na parte do inserir para cadastrar um novo registro. Nome, por exemplo, máquina de café. Em função de ter utilizado o UTF-8 MB4 na Collection, eu posso salvar os caracteres especiais sem converter. O preço, conforme eu já setei, você coloca 152 ponto, por exemplo, 25 centavos, 87 centavos. O centavo separa pelo real, mas eu não quero, vou salvar um inteiro. Em seguida, a categoria. Máquina de café pertence a qual categoria? Venho no banco de dados para ver quais são as categorias. Categorias produto pertence ao eletro, então coloco categoria 1. Depois da máquina de café eu tenho Smart TV, sendo uma Smart TV Y, Smart 3570, categoria 1, porque pertence ao eletro. Coloco mais 20 registros, não sei se serão utilizados todos, mas não tem problema. Depois tenho TV Monitor, sendo uma TV Monitor X e com o preço sendo de 890, pertence à categoria 1, eletro. O próximo é limpeza, então eu coloco sabão em pó com o valor de R$15, pertence à categoria 2. Depois do sabão em pó, eu tenho o amaciante, sendo X, com o valor de 8. Depois eu tenho mais qual categoria? Padaria. Em relação à padaria, coloco pão minuto. Posso colocar caracteres especiais, tilde, cedilha, acento sem converter, em função de ter utilizado na Collection UTF-8 MB4. O pão minuto vai ser o valor de 5, pertence à categoria 3, padaria. Preciso indicar categoria 3, depois vai ter uma torta X com o preço de 13, a categoria 3, mais um bolo, sendo um bolo X, bolo, que eu coloquei um T a mais, com o preço de 35 e pertence à categoria 3. Executar para inserir 8 registros, já é o suficiente para testar a parte de alterar todos os produtos de uma determinada categoria. Criei a base de dados, o próximo passo é realizar a conexão com essa base de dados. Crio um arquivo com o nome de conexão.php, no nome do arquivo não pode utilizar tilde, cedilha, acento. Abro o PHP, crio uma variável host. Esta variável host vai indicar em qual local está o banco de dados. O banco de dados está localmente, localhost. Qual é o usuário? User. O usuário padrão é o root. Lembram quando eu realizei o login no AMP Server? Qual é a senha? A senha é em branco. Tenho a base de dados, crio uma variável dbName e esta variável dbName recebe a base de dados Selk, sendo a base que eu criei é a base de dados Selk. Sim, é a base de dados Selk. E também indico a porta.
a porta. Qual porta que está sendo utilizada? É 3306, é essa porta. Então, você verifica qual porta que está sendo utilizado pelo MySQL no seu projeto. E eu utilizo o try-catch. Caso tenha executado com sucesso, acessa o try. Se não, acessa o catch, e neste catch eu tenho o erro. Então, coloco catch. Posso receber a exceção, então coloco PDO exception, cifrão a variável erro que recebe o erro. Abro a chave, fecho a chave, posso retornar um erro. Por exemplo, erro conexão com banco de dados não realizada com sucesso. E na parte superior eu realizo a conexão. Para realizar a conexão, eu atribuo a conexão nesta variável cone. Então, sempre quando eu falar variável cone, esta variável ela possui a conexão. Utilizo new para instanciar o PDO, a classe PDO, e para esta classe eu envio os dados. Por exemplo, qual banco de dados que eu estou utilizando? Eu estou utilizando o MySQL. Então, eu utilizo a biblioteca MySQL, host. O host recebe onde está o banco de dados. E o banco de dados está na variável. Qual é a variável? Sendo esta variável host. Já coloco a variável host, concateno, somente entre aspas simples, e eu preciso indicar a porta. A porta recebe o valor que está dentro desta variável port. Concateno para imprimir o valor que está dentro da variável. Concateno com uma string dbname. Dbname recebe o valor que estiver na variável, nesta variável dbname. Inclusive do dbname, sim, eu coloco aqui fora concateno dbname. Só faltou cifrão indicando que é uma variável. Depois do dbname, indico o usuário e também a senha. São essas credenciais que eu utilizo para realizar a conexão com o banco de dados. Retorno no arquivo index e posso incluir o arquivo de conexão. Abro o PHP, finalizo o PHP. Para incluir, coloco include once. Quero incluir o arquivo conexão. Dou um Ctrl espaço para ver se ele apresenta que eu tenho este arquivo conexão. Extensão PHP não apresentou, mas vamos ver se ele consegue carregar corretamente. Retorno no projeto, atualizo, não apresentou erro nenhum, quer dizer que conseguiu realizar a conexão com sucesso. Caso eu queira, posso colocar, por exemplo, ao invés de erro, conexão com banco de dados realizada com sucesso. Confirmar, se vai imprimir esta frase, atualizo conexão com banco de dados realizada com sucesso. Comento este eco porque não é necessário apresentar esta frase. Posso pesquisar agora no banco de dados as categorias. E dentro do body que eu acrescento o conteúdo. Primeiro, um título H1, só para ter o título, refere-se a categorias de produto. Finalizo este H1, a tag H1, e internamente abro o PHP, finalizo o PHP e preciso buscar no banco de dados. Crio uma query, então select, selecione todas as colunas, posso indicar todas as colunas ou posso especificar. Por exemplo, quero a coluna ID da categoria e tenho também a coluna nome categoria. São essas colunas que eu quero retornar do banco de dados. From, da qual tabela, sendo da tabela categorias produtos, e dessa tabela eu posso, por exemplo, limitar, ordenar, mas eu não quero, eu simplesmente pesquiso todos os registros, atribuo a query para uma variável query cat categoria prod de produto, criei a query, preciso preparar porque eu estou utilizando o PDO, portanto eu estou utilizando o PDO. Utilizo a variável cone, que possui a conexão. Quem é essa variável? Essa variável que possui a conexão. Depois, utilizo a função prepare. E para esta função prepare, eu passo a query que está dentro da variável query categoria produto. E o resultado eu atribuo em result underline cat de categoria prod. Ok, já preparei a query, posso executar. Para executar, pego a result categoria, em seguida a função execute. Executei a query, já tenho o resultado, preciso ler o resultado. Vai ser mais de um resultado, então preciso utilizar o while. Toda vez que ele passar pelo while, ele vai ter os dados de uma única categoria, então linha CAD
prod, categoria produto, para ler o resultado que está dentro da variável result categoria, eu utilizo o FET e eu estou utilizando o PDO, então coloco PDO 2 ponto e FET Assoc. Por que eu utilizo o FET Assoc? Porque eu posso imprimir através do nome da coluna. Abro chave, fecho a chave do while, posso dar um var dump para confirmar se eu já estou retornando os valores. Eu dou um var dump em linha categoria produto. Ele deve dar um var dump na tela, confirmar se vai retornar os valores, correto. Dei o var dump na linha 21, primeiro eletro, limpeza e padaria. Eu tenho um array, em seguida um ID e o nome categoria. São duas chaves ou duas posições. Em função de ser um array, eu posso dar um extract. Então, dou um extract. Por que dou um extract? Porque eu posso imprimir neste formato. Por exemplo, ID da categoria, 2 pontos, em seguida dou um espaço, concateno, com o valor que está dentro da variável linha categoria e sendo a chave, qual é a chave? O ID. Pego o ID do array e concateno com uma quebra de linha só para organizar. Essa parte da quebra de linha não é necessário. Confirmar se vai imprimir o ID. Sim, imprimiu o ID. Mas em função de ser um array, eu posso dar um extract conforme eu comecei, porque eu consigo otimizar o projeto. Dou um extract em um array. Neste array, linha categoria. Ao dar o extract, eu não preciso mais imprimir neste formato. Posso imprimir a chave como uma variável. Esta chave ID, nome, categoria, independente qual o nome que tivesse na chave. Através deste nome, eu posso imprimir ela como uma variável. Observem que agora ficou mais otimizado. Será que vai dar o mesmo resultado? Sim, imprimiu o mesmo ID. Eu acrescentei mais uma linha, no entanto, ficou mais otimizado o código. Este var dump eu deixo porque eu ainda tenho mais uma coluna. Qual é a próxima coluna? Nome, categoria, sendo a chave no array. Coloco categoria produto, a palavra categoria de produto, confirmar como está ficando, só esse var dump eu não preciso, e também eu coloco um HR sendo um traço, após cada registro pode ser impresso um traço, confirmar como que está ficando, ID, categoria e o traço que eu citei. Mas eu quero editar todos os registros que pertencem à categoria eletro. Primeiro eu crio um botão, um link melhor, echo para criar um link, href vai redirecionar para algum local, coloco aspas simples porque eu já utilizei aspas duplo ao redor. Eu posso imprimir como uma variável desde que você coloque o aspas duplo. Se você colocar aspas simples, vai ser reconhecido como uma string, não como uma variável. Por isso que eu coloquei ao redor aspas duplo e agora eu coloco aspas simples internamente. Vai ser o editar preço. Eu quero editar o preço de todos os produtos desta categoria. Finalizo a tag A, finalizo aspas duplo e ponto e vírgula para finalizar a linha. Confirmar como que está ficando e editar preço. Mas vai redirecionar para qual arquivo? Vai redirecionar para o arquivo edit preço.php. Não tenho ainda este arquivo e este arquivo também recebe uma variável ID que vai ter o valor sendo este ID. Coloco a variável, posso colocar a variável porque todo esse conteúdo está dentro do aspas duplo. Por isso que ao redor coloco aspas duplo, internamente quando for necessário utilizar aspas, eu coloco aspas simples. Posso criar agora este arquivo, edit preço, junto com a extensão eu copio, crio um novo arquivo, edit preço, abro o PHP, primeiro posso já receber este ID. Este ID eu já posso receber. Crio uma variável categoria CAD prod underline ID. Ela recebe, eu utilizo filter underline input. Vem pela URL, então é um input underline get. Depois é qual o nome que eu atribuí. O nome da variável que eu atribuí é ID. Vai ser um inteiro, sempre deve ser um número. Então eu utilizo filter synthase number int, forçando para que seja sempre um inteiro.
posso dar um eco, por exemplo, categoria, só categoria, e em seguida pego o valor que está dentro da variável categoria e também concateno com uma quebra de linha. Em função de ter colocado aspas duplo, o que eu posso fazer? Eu não preciso concatenar, eu posso colocar diretamente dentro do aspas duplo a variável categoria. Será que vai ser impresso? Atualizo, clico, editar, categoria 1, em seguida categoria 2 e categoria 3. Significa que eu estou acessando corretamente. Então, eu posso pesquisar no banco de dados. Para pesquisar no banco de dados, eu crio uma variável query underline produtos. Esta variável vai receber a query. Sendo uma query, select, seleciona a coluna ID, nome. Quais são as colunas que eu tenho? ID, nome, preço e categoria. Venho em estrutura, preço, não preciso a categoria, só o preço que é necessário. A categoria não preciso porque ela já está vindo neste local. From, da qual tabela que eu quero retornar os registros, sendo dessa tabela produtos, e preciso colocar uma condição. Posso quebrar uma linha para ser mais fácil de visualizar. From, depois eu tenho where, onde na coluna, qual coluna? Categoria produto ID, o valor que o produto tiver deve ser igual ao que estiver no link categoria produto ID que vem pela URL. Então, por exemplo, eu quero editar somente os produtos que possuem a categoria 1. Então, neste local estou indicando, somente retorne os produtos que tiverem na coluna categoria produto ID o valor 1. E este 1 ele vem pela URL, conforme eu dei o eco anteriormente. E posso ordenar também order by para ordenar da forma desc os produtos nome então ASCII, porque daí vai ser A, B, C, D, E, F e assim por diante. Criei a query, preciso agora preparar esta query. Para preparar, pego a conexão, primeiro eu importo a conexão, então include once, incluir qual conexão? Incluir qual arquivo? O arquivo que tem o nome de conexão.php. Este arquivo possui a conexão com o banco de dados. Pego a variável con, que possui a conexão com o banco de dados, a função prepare para preparar a query que está dentro da variável query produto. Depois que eu preparar, eu atribuo para uma variável result underline produtos, ou é produtos, porque é mais de um produto, mas eu preciso substituir agora este link por este ID. Para isso, pego a variável result produto com a query preparada, a função bind parent para substituir, P maiúsculo, e em seguida indico que eu quero que este link ele receba o valor que estiver em categoria produto ID. E você também pode forçar para que seja um inteiro neste local, mas eu já estou forçando na parte superior, não atribuo também aqui abaixo. Pego o result produtos e para executar utilizo a função execute a função. Desta forma eu já tenho os registros. Preciso listar agora os registros. Para listar os registros eu preciso toda a estrutura HTML. Eu pego essa estrutura do arquivo index só para agilizar. Peguei a estrutura, só faltou fechar o PHP na parte superior. Vai ser listar produtos, os produtos da categoria X. Então, você pode colocar o nome da categoria. Em seguida, eu posso ler o valor. Para ler o valor, utilizo o while. Eu quero ler o valor que está em result produtos. Utilizo fetch, em seguida fetch a source para imprimir através do nome da coluna. Linha categoria produto? Não, linha produto. E aqui internamente eu deixo, porque vocês já sabem, dou um extract, posso imprimir o ID, estou retornando o ID, depois estou retornando o nome, altero o nome. Também eu tenho, por último, o preço. Então, são esses valores. Pego preço, o nome da coluna, como uma chave e altero o texto. Aqui no texto eu posso colocar preço com C cedilha. E o nome do produto altero somente para
produto. Confirmar, será que vai retornar todos os produtos de uma determinada categoria? Editar, então estou prepare, eu coloquei, faltou colocar o sinal de maior, agora sim, confiro, listar os produtos da categoria, sendo da categoria 1, referente ao eletro, máquina, smart e TV monitor. Em seguida, limpeza, só sabão em pó. Só sabão em pó? Não, eu coloquei mais uma categoria, mais um produto nesta categoria. Ah, faltou, eu não coloquei o 2, coloquei 0. Agora sim. Temos 2 produtos, 4 e 5. Referente à padaria, eu tinha 3 produtos. Exatamente. Mas eu quero agora poder editar o preço de todos os produtos. Então, preciso criar um formulário. Primeiro, começo o formulário, crio a tag form, finalizo já essa tag form, somente eu finalizo ela na parte inferior, neste local, e essa tag form recebe o atributo action para qual local que deve redirecionar, enviar os dados, ele vai enviar os dados para um arquivo processa, em seguida edite o que? Edite produto, extensão PHP, qual método que será utilizado? Vai ser utilizado o método post, colocar o post em maiúsculo, preciso agora criar o campo. E vai ser somente o campo para o preço, somente o preço que vai ter o campo. Neste local eu dou um eco, crio um campo, utilizo a tag input, em seguida o type, o que o usuário vai digitar, então o usuário vai digitar um texto, abro aspas simples, coloco text, atribuo um name para este campo, o name vai ter o seguinte valor, vai ter produto, em seguida o ID do produto, e o ID do produto está dentro desta variável. Preciso também o preço que está atualmente, porque caso eu não queira editar, ele recupera o preço antigo ou também apresenta o preço para o usuário saber qual era o preço antigo. Isso aqui já é o suficiente, só falta finalizar este input, confirmar, será que criou o campo, confirmar, parse eco linha 38. Na linha 38, faltou finalizar com ponto e vírgula. Ok, agora sim. Por exemplo, eu tenho o produto máquina de café, o preço 152. Inclusive, eu posso fazer diferente. Pegar agora este preço, colocar o preço neste local e esse comentar para vocês terem como exemplo. Assim fica melhor. Preço 152, outro 3.570 e outro 890. Está criado o formulário. Eu preciso criar mais um campo neste formulário, sendo um campo oculto. E este campo oculto ele vai enviar o ID da categoria. Então, vai ser um input, depois type. O tipo deste campo vai ser um campo que eu quero ocultar, hidden. Nome do campo vai ser categoria ID. Então, eu posso colocar... Como que eu estou colocando na chave estrangeira referente ao produto? Eu utilizo categoria produto ID, o nome do campo, para ser fácil de identificar o valor que este campo vai ter. E este campo vai ter o seguinte valor. Abro o PHP, finalizo o PHP, internamente dou um eco. Eu quero categoria. Categoria do produto está aqui na parte superior. Categoria do produto. Coloco a categoria, é a mesma categoria que eu estou imprimindo na parte superior, é o mesmo valor. Eu abri o input, falta finalizar agora este input, exatamente. Preciso criar também um botão. Como que eu vou submeter um formulário sem um botão? Input, type, o tipo do botão vai ser um submit, quero submeter o formulário. Qual é a palavra que vai ser apresentada no botão? Value, a palavra editar. Confirmar, como que está ficando? Ok, editar. E preciso criar este arquivo que é responsável em receber os dados deste formulário, porque desta forma eu consigo editar o preço de todos os produtos dessa determinada categoria. Pego o nome do arquivo que deve ser criado, crio um novo arquivo, processa, edita, abro o PHP. Primeiro, posso já incluir a conexão com o banco de dados. Inclua somente uma vez o arquivo com o nome de conexão.
extensão PHP. E para receber os dados do formulário, utilizo o filter underline input array para receber todos os dados de uma vez só. Vai ser enviado através do método input post, através do método post, só para vocês verem, o formulário está enviando os dados através do método post, exatamente. Indico que eu quero receber tudo com uma string. Utilizo o filter default e atribuo o resultado em uma variável com o nome de produtos. Posso dar um var dump só para ter certeza que eu estou recebendo todos os valores, var dump na variável produtos e confirmar, atualizo, clico em editar, estou recebendo corretamente. Produto 1, 2 e 3 estão recebendo este valor. Abro uma outra categoria, clico em editar, produto 5 e o produto 4. Exatamente está funcionando como eu quero, estou recebendo os valores. Mas em função de ser um array, eu preciso criar agora um for each. Para isso, crio for each e dentro deste for each, primeiro, a variável produtos, que possui os valores. Depois da variável produtos, eu preciso indicar a posição. Qual posição? A posição produto. Eu primeiro pego todo o valor que está dentro da variável produto, acesso a posição, sendo a chave produto, em seguida as. Se for um produto ID para recuperar a chave, eu quero recuperar esta chave. Quando eu recuperar, eu posso atribuir no nome que eu quiser. Eu estou colocando produto ID para ser fácil de identificar. E também eu consigo recuperar agora o preço. Estou recuperando a chave, em seguida o preço. E o preço também pode atribuir no nome que você quiser. Somente eu coloco o preço, mas você não pode colocar caracteres especiais no nome da variável. Eu já tenho os valores, inclusive se eu der um eco, por exemplo, ID do produto, só para ter certeza que eu estou recebendo ID do produto, está dentro desta variável. Conforme eu citei, você pode colocar o nome que você quiser, mas aqui você vai utilizar este mesmo nome. Depois do ID do produto, eu tenho também o preço do produto. Coloco preço do produto e o preço está dentro da variável preço. Confirmar como que está ficando, atualizo, eu cancelo, em seguida clico em editar. ID do produto, preço do produto, ID, preço, exatamente. Só editar no banco de dados. Para editar no banco de dados, preciso criar uma query. Update, entre aspas, duplo, edit, na tabela, na tabela produtos, a tabela produtos, eu não copiei, esqueci de dar o Ctrl C, produtos. Nessa tabela eu quero setar os seguintes valores. A coluna, qual coluna? A coluna preço, porque eu quero editar o preço. A coluna preço recebe o valor que estiver no link preço. Eu posso colocar link ou posso colocar o valor direto. Posso colocar neste formato, a variável diretamente. Mas eu não recomendo, não é recomendado colocar a variável. É recomendado utilizar link e depois substituir o link pelo valor. Where, onde, na coluna ID, a coluna ID deve ter o mesmo valor que está dentro desta variável. Coloco a variável, a mesma coisa. Posso colocar a variável, mas não é recomendado colocar a variável. Recomendado é colocar a chave. Então, eu pego o nome, produto ID, ok, atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline produto. Com a query criada, preciso preparar, pego a variável con, que possui a conexão que está dentro deste arquivo, utilizo a função prepare para preparar a query, qual query, que está dentro desta variável query produto, e atribuo para uma variável up, que eu quero realizar o update em produto, é um único produto. Preciso substituir agora este link preço. Para substituir, utilizo a função bind parent, importante, P maiúsculo. Eu indico que eu quero substituir o link preço, então pego o link preço, substituo pelo valor que estiver dentro desta variável preço. Cifrão, porque é uma variável, assim como eu fiz com o preço, também eu faço com
a variável produto. Então, o link produto recebe o valor que estiver dentro da variável produto ID. Substituir o link pelos valores, só executar o update produto. Para executar, utilizo a função execute esta query. Ok, já vai executar com sucesso. Confirmar se realmente vai funcionar. Eu retorno, coloco o número 3 no final, coloquei o 3 em todos os produtos e editar. Ok, editou com sucesso. Será que realmente editou? Posso verificar no banco de dados. Ou retorno e atualizo, ok. Ao atualizar, todos os produtos estão com o valor 3. Retorno, aqui eu não apresento o preço, então está acrescentando o número 3. Retorno no banco de dados, sim, todos eles têm o valor 3. Somente a categoria eletro, somente elas que têm o valor alterado. Apago o 3 no primeiro, editou com sucesso, altero no segundo, editar, editou com sucesso, atualizo, exatamente, está funcionando corretamente. E posso fazer o redirecionamento. Para redirecionar, eu utilizo o header. Primeiro, crio uma variável URL que vai ter para qual local que eu quero redirecionar. Por exemplo, redirecionar para o index.php. Em seguida, o header. E neste header, primeiro location, L maiúsculo, eu quero redirecionar para o local que está dentro desta variável URL. Você pode colocar o arquivo index diretamente neste local, não tem problema, pode colocar neste formato. Eu somente coloquei fora porque se você quiser colocar mais valores aqui, você pode acrescentar. Em função de eu estar fazendo o redirecionamento, se você estiver utilizando uma hospedagem limitada, pode dar erro, então acrescente o base_start para limpar o buffer de saída e não apresentar erro de redirecionamento. Será que vai editar com sucesso? Agora eu venho no produto de limpeza, coloco o valor 5 no final. 5 e 5. Na verdade, aqui já tem o 5, então eu coloco o 7. Editar, ok, editou com sucesso, venho, exatamente, todos eles estão já com 7, mas não apresentou que conseguiu editar com sucesso. Para isso, eu utilizo sessão. Eu inicio uma sessão, session_start, para startar a sessão. Já finalizo a linha, ponto e vírgula. Após ter iniciado a sessão, posso utilizar a mesma. Cifrão, underline, maiúsculo, session maiúsculo, nome da variável global, porque sessão é uma variável global que você pode recuperar em qualquer local do projeto. E vai ter a seguinte frase. Primeiro começo um P de parágrafo, finalizo esse P de parágrafo e indico que preço dos produtos alterado com sucesso. E agora eu preciso imprimir este valor no arquivo index. Então, no arquivo index, primeiro eu inicio a sessão, eu preciso iniciar a sessão para poder utilizar a mesma. Posso imprimir abaixo do H1. Isso é dentro do PHP. Neste local posso imprimir. Verifico se e set, se existir esta variável global, seção MSG, eu quero que seja impresso esta variável global, o valor que está dentro dela, e depois destrua a variável global para não imprimir novamente. Desta forma, vai ser impresso somente uma vez. Confirmar se realmente vai funcionar. Quero editar o preço do eletro, coloco o valor 9 e aqui também 9. Editar. URL variável. Eu aqui coloquei alguma coisa errada. URL, faltou finalizar a linha com ponto e vírgula. Eu estava utilizando outra linguagem de programação que não é necessário finalizar com ponto e vírgula. Peguei o hábito que não há necessidade de fechar e aqui estou esquecendo de finalizar a linha. Continuar. Ok, preço do produto alterado com sucesso. Confirmar. Exatamente. Venho no banco de dados, procurar. Estão com o final 9, exatamente. Então, quando você quer editar uma lista de uma determinada categoria, por exemplo, eu quero editar os produtos da categoria X, neste caso do eletro. Ou quando você quer editar, por exemplo, quero editar as notas dos alunos da turma 1. Então, você pode utilizar esta ideia. E assim, N funcionalidades, N locais você pode utilizar este exemplo. Eu peguei um exemplo que é mais utilizado, sendo
categorias produtos, mas você pode utilizar para qualquer outro modelo. Desta forma, eu apresentei para vocês como editar. Somente aqui eu tenho este var_dump, quero retirar esse var_dump do processo, este eco também comento, e também eu tenho no formulário. Aqui no edit preço eu também tenho um eco. Eu apago isso que não é necessário utilizar. Então, desta forma, eu apresentei para vocês como editar vários registros ao mesmo tempo e, além disso, apresentei como vocês podem indicar que querem editar os registros referente a uma categoria. Pode ser uma categoria, pode ser, por exemplo, você coloca que eu quero editar todas as datas de um evento de uma semana ou todos os eventos de um determinado colaborador, por exemplo, todas as consultas de um determinado médico e assim por diante. Então, vamos finalizando o tutorial e aguardo você no próximo.